Voltando aqui, nós vamos falar agora sobre a pontuação. Então, vamos esperar a Luana retornar, e quando ela retornar, eu respondo a pergunta dela. Mas vamos só continuar aqui, para a gente terminar a revisão, ok? Então, gente, falando agora sobre a pontuação, nós temos pontuação, né? No caso, para determinar ideias. Então, eu tenho aqui ponto e vírgula, que é utilizado para enumerar, né? Então, para separar várias orações dentro da frase, ou para separar elementos. Então, dentro do ponto e vírgula, eu tenho Joaquim celebrou o seu aniversário. Então, isso aqui é uma oração, tá? Porque ela contém verbo. Então, se ela é uma oração completa, eu posso colocar o ponto e vírgula para acrescentar uma outra oração. Então, não gosta de frio nem de montanhas. Então, é isso para isso que eu vou utilizar o ponto e vírgula. Dois pontos. Eu vou introduzir uma fala, né? Uma explicação de alguma coisa, numeração. Exemplos: enfermeiros são essenciais dentro do sistema. Afinal, são eles que estão presentes durante todo o tratamento de pacientes. Aí eu uso dois pontos explicando. Então, desde o momento da entrada até o da alta. Então, dois pontos é para isso, ok? Ponto de exclamação, expressar o quê? Sentimentos, né? Como desejo, susto. Que horror, que silêncio, ganhei. Tipo, realmente uma surpresa, um desejo, entusiasmo, ok? Interrogação. Os pontos são utilizados para perguntar, né? Utilizados nos finais da frase. Quer ir ao cinema comigo? Podemos utilizar ao mesmo tempo. Desculpa. Será que ele se refere a jornais ou revistas? Reticências, utilizados para suspensão da frase, às vezes de natureza de natureza emocional, uma respiração, alguma coisa, tá? Então, ó, o tempo passa. Então, utilizo reticências. As aspas, eu posso destacar a parte de um texto utilizando as aspas, assinalar estrangeirismos, que são gírias ou expressões, né, de outra linguagem, no caso. Eu representar nome de livros, legendas, né, ou nome de autores também, então eu utilizo as aspas, ok? Parênteses. Aqui estão alguns exemplos. Camões escreveu Os Lusíadas, no caso a obra, então por isso que ela está em aspas. Parênteses utilizado para isolar explicações ou acrescentar informação acessória. Então, nós temos o funcionário, acrescentei uma informação acessória sobre ele, o mais ignorante que já vi, né? Cheguei a casa cansada, jantei um suco, um sanduíche, ok? Então, acrescentei informação acessória, eu utilizo aí o parênteses. Travessão, início de diálogo dentro do texto, eu utilizo travessão. Por favor, não faça isso. Então, utilização do travessão. Vírgula, separar as funções, marcar pausas, separar expressões e orações. Beleza. Então, nós temos aí a vírgula, como separação de datas, correspondências, localidade, tempo. Então, volta redonda, vírgula, 1º de junho de 2020. Posso usar como vocativo quando eu chamo alguém, né? Invoco alguém, então, Maria, vírgula, Maria, vem aqui. Então, separo com vírgula. Ou se eu for isolar um aposto, né? Que é a explicação do termo anterior, eu posso usar Maria, professora de anatomia, está liberando os alunos mais cedo. Elementos com enumeração, enumerar ou contar alguma coisa. Fui ao mercado comprar pão, leite, carne e frutas. Então, eu estou enumerando pão, leite, carne e frutas. Elipse, omissão de verbo. Carla fala inglês e Fernanda fala francês. Ao invés de eu colocar duas falas aqui, eu só acrescento uma vírgula. Ok? Alguma dúvida? Expressões problemáticas. Falar um pouquinho sobre os erros que nós cometemos com expressões problemáticas. Se não separado é caso não. Orações condicionais.
Senão separado representa uma condição. O senão junto, ele tem o sentido de caso contrário, a não ser. Ok? Então, essa é a diferença de senão separado e senão junto. Afim separado é afim junto. Afim separado indica finalidade. E afim junto indica semelhante. Mal com um indica ruim. E é o oposto de bom. E mal com N indica, no caso, o oposto de bem. Ok? Mais indica intensidade. E mais é oposição. Então, oposição. Então, mais com I, intensidade. Mas, normal, oposição. Aonde significa que eu estou em movimento, né? Onde? Lugar em que alguém está passando. Estado de permanência. E donde de que lugar? De encontro a significa choque, colisão. E ao encontro de significa aproximar-se. Aproximar-se. D. A com A, normal, sem H. Menciona tempo futuro, então tempo adiante. E A com H menciona o tempo que já passou, passado. Preste atenção. Sentar-se à mesa significa sentar de frente para a mesa. Sentar na mesa significa sentar em cima da mesa. Ok? Em domicílio significa que eu sem ideia de movimentação. Em domicílio, que eu trabalho em casa, no caso, né? Eu trabalho em casa, eu trabalho em domicílio. Agora, se eu trabalho a domicílio, quer dizer que eu vou até a casa de uma pessoa. Então, eu trabalho a domicílio. Obrigada no feminino, obrigada no masculino. Sempre assim, ok? Menos, não existe menos, é só menos. Menos é o advérbio inflexível, sem flexibilidade, que eu uso no plural, no singular, para todos os femininos ou masculinos. Abaixo, junto. Menos elevado, inferior. Abaixo, separado, para baixo. Acima, separado, para cima. Acima, junto. Acima. Ok? Então, acima, junto. Lugar, de lugar em torno de abaixo. É empregado no sentido de que algo está no local elevado. Alguma dúvida a respeito disso? Dessa parte? Uso do porquê, então. Porque junto introduz uma conjunção explicativa, então eu vou explicar alguma coisa. Então, porque junto na frase, sem acento, eu vou explicar alguma coisa. Geralmente ele vem no meio da frase. O porquê separado, eu vou introduzir uma pergunta. Então, eu inicio uma pergunta com porquê separado sem acento. O porquê
separado com acento, ele vai ficar no final da frase ou numa pausa. Então, ele vai vir no final. E o porquê junto com acento, ele vai significar o motivo ou razão de alguma coisa. Ok? Depois nós falamos um pouquinho sobre denotação e conotação, que é o quê? Denotação, sentido denotativo literal. Conotação, sentido figurado. Então, conotação, sentido figurado, exemplo. Everaldo tem um coração de pedra. O coração dele é de pedra? Não, está no sentido conotativo. Agora, se eu falo o leão é um mamífero, está no sentido denotativo, ok? Sentido literal, sentido real. Sintaxe. Quais são os elementos da sintaxe? Temos elementos da sintaxe como frase, como eu já disse, né? Enunciado transmite ideia com sentido. Então, qualquer ideia com sentido é uma frase. Ela pode ter verbo ou não ter verbo. A oração tem presença de verbo. Dentro do período, nós temos o período simples, na qual ele tem só uma oração, ou o período composto, que pode ter duas ou mais orações. O que é oração, gente? É presença de verbo. Então, se eu tenho presença de verbo, eu tenho uma oração. Nessa oração, eu posso ter um verbo só, como período simples, ou dois verbos com período composto. Dentre aí, nós temos elementos da função sintática, né? Essa parte não vai cair tudo, né? Se eu não me engano, não sei se vai cair sujeito também, eu não me lembro. Não me recordo se eu coloquei sujeito. Mas isso pode ficar tranquilo. Parte de predicado, predicativo, objeto, isso não vai cair, ok? Na prova. Sujeito indeterminado, quando o sujeito é identificado na oração, tá? Então, ele pode ser simples, composto. O indeterminado é quando ele não é identificado, mas ele existe. O inexistente é que ele não existe mesmo, tá? O sujeito simples é o formado por um núcleo, um termo principal. Então, o paciente é o sujeito da frase. Então, paciente, o núcleo. Paciente, o núcleo. Só tem um. Composto, seringas e agulhas. Dois sujeitos. Oculto, ele aparece, ele tem, mas ele não está explícito, tá? Exemplo, estudamos concordância. Tem o nós lá, mas não está explícito, mas existe. Indeterminado não é aquele que existe, mas o contexto não permite eu dizer, né, determinar esse sujeito. Exemplo, disseram que ele foi eleito. Alguém disse, mas não está explícito, ok? Não está aqui, não está escrito, mas existe um sujeito que fez a ação, ok? Às vezes ele vai aparecer assim, às vezes ele vai aparecer com se, né? Se acorda-se, precisa-se, alguém precisa de alguma coisa, mas não sei quem precisa, mas existe o sujeito, é sujeito indeterminado. Agora, sujeito inexistente é aquele que não existe, porque não tem nenhuma ação praticada por alguém. Porque essa ação, na verdade, ela é da natureza. Então, ó, lá faz muito frio. Lá faz muito frio, não tem nenhum sujeito aqui. Choveu a tarde toda, não tem sujeito, é fenômeno da natureza. Ok? Outra coisa que acontece muito, que essa aqui vai estar na prova. Havia muita gente no concurso. Verbo haver no sentido de existir, ele não tem plural, ele fica só no singular. Então, não existe havia muita gente, não existe isso. É havia, ok? Então, o sentido de existir, de que tem pessoas, existem pessoas, o haver, ele fica sempre no singular. Horas. Eu posso dizer são 2 horas, é 2 horas, ok? Não tem problema. Concordância. Concordância verbal é concordância entre sujeito e verbo. Concordância nominal é concordância entre as classes de palavras. Professora, quais são as classes de palavras? Morfologia. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Essas são as classes de palavras. Ok? Concordância em gênero, flexão entre masculino e feminino. Concordância em número, singular, plural. Concordância em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Ok?
Os vizinhos novos. Eu tenho uma concordância de artigo com substantivo e adjetivo. Se os está no plural, logo vizinhos tem que estar no plural também. E novos também tem que estar no plural. Então, eu tenho uma concordância aqui de número. E também tem uma concordância de pessoa, porque os vizinhos. Vizinhos são eles. Então, se são eles, é os vizinhos. Masculino também, se são os, também concordam com vizinhos no masculino. Algumas exceções, como é bom, é necessário, é proibido. A gente não fala é proibido a entrada e nem é proibida a entrada. A gente só pode falar é proibido a entrada, é proibida a entrada. No caso, se eu tenho o proibida como feminino, eu tenho que colocar o artigo. Agora, se eu estou falando masculino, eu não preciso colocar artigo, tá? Vai ficar é proibida a entrada. Só isso. Posso falar cerveja é bom, cerveja é boa. Posso dizer é necessária a manutenção ou é necessária manutenção, sem problemas. Quando o sujeito é coletivo, o verbo ele fica no singular. Exemplo, a banca avaliou. A banca é coletivo. Lembra? Substantivo coletivo. Se é um substantivo coletivo, logo o verbo vai ficar no singular. Agora, se ele vier específico, o verbo vai concordar com o substantivo. Então, ó, multidão de fãs. Multidão de fãs gritou ou multidão de fãs, a multidão de fãs gritaram. Ok? Então, tem dois aí. Sujeito composto deve ficar no plural. Então, Maria e José, dois sujeitos. Verbo no plural. Conversaram. Sujeito composto, no caso aqui, ele vai concordar, diretor de professores, né? No caso, no final. Ele vai concordar com o sujeito mais próximo ou ele vai ficar no plural. Então, o diretor aqui, ele está no masculino. Logo, discursou vai ficar no singular. Por quê? Diretor é um só. Ele está no singular. Então, o discursor também deve estar no singular. Então, ou o verbo ele vai ficar no singular, né? Vai concordar com o sujeito mais próximo, ou ele vai ficar no plural. Então, discursaram diretores, diretor e professores, ou discursou diretor e professores. Sujeitos que aparecem sem artigo, o verbo fica no singular. Exemplo, Estados Unidos é uma nação. Sujeitos que aparecem o artigo, como os Estados Unidos, eu tenho que colocar o verbo no plural. Então, são, tá no plural. Posso dizer que ônibus é lotado ou os ônibus também são lotados. Partícula C como partícula apassivadora do verbo. O verbo ele vai concordar com o sujeito passivo. Então, vendem-se casa ou vendem-se casas. Verbo sem sujeitos. Havia sempre no singular, ok? Como eu acabei de falar mesmo. Verbo haver no sentido de existir é tempo corrido. Ele tem que ficar no singular. Fazia a mesma coisa. Fazia 15 anos. Na terceira pessoa do singular. Deve haver terceira pessoa do singular. Posso dizer que hoje são 8 de julho ou que hoje é 8 de julho. Alguma dúvida? É realmente porque isso eu tô fazendo um pouquinho, né, mais acelerado, porque realmente é uma revisão, ok? A gente tem os conteúdos já lá postados no YouTube para vocês, tá? Quem quiser mais detalhado, todos os tópicos tem lá no YouTube, podem estudar, ok? Inclusive tem vários vídeos lá. Então, vamos para a última unidade, unidade de gêneros textuais. Essa foi a última unidade que nós estudamos antes das férias, tá? Bem tranquila, nós vamos falar só de gêneros, tá? Dentre os gêneros textuais ali, nós temos o gênero narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O narrativo nada mais é do que narrar uma história, né? Então, ele tem ações de personagens,
tempo, espaço. Nós temos aí uma apresentação dividida em desenvolvimento, clímax, desfecho, né? Então, nós temos lá o romance, a novela, a crônica, a lenda, os contos, ok? Então, todos são textos narrativos. Apresentam aí ações de personagens. Descritivo, nada mais é do que descrever algum acontecimento, alguma coisa. Utilização de adjetivos como em diário, relatos de viagem, notícia, currículo. Todos eles aqui vão descrever alguma coisa, tá? Dissertativo argumentativo vai expor uma ideia, um assunto defendendo o seu ponto de vista. Então, dentro nós temos lá resenha editorial. Então, ele vai expor uma ideia e vai determinar, né, no caso aqui, o dissertativo, ele vai determinar a sua ideia, ele vai expor a sua ideia de acordo com o ponto de vista. O expositivo vai expor alguma coisa, né? Então, sobre informação, descrição, conceitos. Dentro nós temos aí seminários, palestras, entrevistas, trabalhos acadêmicos. O injuntivo, ele vai ser o texto de ordem, de instrução. Dentro da ordem da instrução, nós temos a receita culinária, a bula e o manual de instruções. Ok? Alguma dúvida sobre os gêneros textuais? Não, só tô só acompanhando mesmo. Depois falamos um pouquinho sobre a ata. Atas são usadas em assembleias, reuniões, encontros de conferência. Está no intuito aí de registrar informações e acontecimentos dentro de uma reunião, ok? Então, dentro da ata, nós temos lá, né, linguagem formal, redação técnica. Então, nós temos título, data e hora, participantes, discussão, conclusão, ressalvas e assinaturas, tá? Vocês podem olhar na apostila também, tem tudo lá. Então, nós temos um modelo aqui de ata, tá? De reunião. Então, vocês podem olhar na apostila também. Isso aqui não vai estar na prova, fiquem tranquilos, tá? E depois também temos o prontuário. O prontuário é o quê? É o prontuário do paciente. Então, vocês vão utilizar ele bastante, né? No trabalho de vocês. Temos prontuários descritivos, narrativos e dissertativos como diagnóstico. Tem ali informações, então é um documento do paciente, porque temos várias informações a respeito, tá? Ele deve estar, gente, com ortografia, ele deve estar muito bem elaborado, tá? Ele não pode ter falha de grafia, não pode ter expressões desgastadas, não pode ter termos subjetivos, eu acho, eu penso, não. É o diagnóstico, tá? Então, temos que evitar expressões violentas, tá? Então, ó, infecção violenta, não, é infecção grave, tá? Recuperação dramática, não, recuperação rápida. Então, vamos aí, né, tomar cuidado para não assustar, né? Então, assim, não assustar também as pessoas e ser de maneira, não maneira subjetiva, mas de uma maneira, como que eu digo isso? De uma maneira que nós fiquemos observando, né? De uma maneira de observação. Então, a gente vai redigir esses pontuários observando, ok? Não assim, né, colocando a nossa opinião, não, mas observando, ok? Evitando também expressões desgastadas, erros ortográficos, ok? Evitar siglas, abreviaturas. Ele tem que estar de acordo com a norma gramatical, ok? Então, gente, esse aí foi a revisão, tá? E então vamos lá falar da prova, né? Então, a prova. Tem alguma dúvida? Desculpa, só para
a última, no caso, podem tirar dúvida, que hoje é o último dia para tirar dúvida, ok? Antes da prova. Professora, boa noite. A prova seria a apostila toda, o conteúdo? Não vai ser o conteúdo todo, mas tem que estudar o conteúdo todo. Porque, na verdade, a prova tem 10 questões. Não tem como colocar todo o conteúdo da apostila na prova. Mas ela vai cair todas as unidades. Então, tem que estudar. Essas partes, assim, de ata, de documentação, isso aí, você pode dar uma lida, porque senão vai cair, tá? Mas foque-se na parte de ortografia, de, sinta- é, de morfologia, de norma culta. Mas vai cair todo o conteúdo mesmo, tá? E assim, pode assistir vídeos também. Então, gente, vou falar agora um pouquinho sobre a prova. Luana, naquela hora você me perguntou, desculpa, foi o Zoom que saiu mesmo. Não tinha como te responder, ok? Eu peço desculpas, tá? Tá Então, bom, professora, respondendo a sem sua problema não. pergunta, então, antes, né, eu respondendo a pergunta de todo mundo, na verdade, né? Todos nós queremos saber. A prova vai ser disponibilizada hoje. Vocês têm 7 dias para realizar a prova, sem prorrogação. Tá? Então não tem prorrogação. Só vai ter prorrogação se der algum problema. E a maioria não conseguir acessar a prova se der algum problema. Eu acredito que não vai dar nenhum problema, né? Já tem postado provas aí há bastante tempo, então não acredito que não vai dar problema. Só se der um problema no sistema, alguma coisa, não abrir a plataforma para, né, para todo mundo, mas acredito que todo mundo já está com essa plataforma em dia, tudo certinho, então não vai ter esse problema. É... Então, a prova vocês vão ter 7 dias. Então, começa hoje e vai até na próxima sexta-feira, até as 11 da noite. Ok? Então, aí, tentem fazer o mais rápido possível. Se, no caso, né? Tentem adiantar. Não deixe para fazer de última hora, que última hora dá problema, porque às vezes dá correria, não dá tempo. Então, tentem agilizar essa prova aí, no máximo até terça, quarta-feira, tá? Não deixe para fazer na quinta, na sexta. Ok? Então, isso aí é uma dica que eu dou para vocês. Porque, infelizmente, às vezes acontece, você deixa para sexta e aí, vamos supor, seu computador pifa. Ou seu celular não abre a plataforma. E aí você deixa de fazer a prova. Então, muito importante que vocês já entrem, dá uma olhada, né? Tenta fazer a primeira tentativa, né? Não precisa fazer as duas tentativas de uma vez. Faz a primeira tentativa hoje, amanhã. Na terça-feira, faz a segunda tentativa, ok? Então, vocês têm, ó, 2 tentativas para fazer. Se eu não me engano, acho que é 2 horas cada realização da prova. A média é 60, tá? Então, vai somar os 2 trabalhos e mais a prova, vai dividir por 3. Tem que ficar com 6 para passar. 60, ok? 2 tentativas, façam com calma. Se eu não me engano, acho que é 2 horas para realização. É, né? Tem cronômetro, tem tempo para fechar, né? Tem tempo para finalizar a prova. É, e eu espero que assim que o primeiro já fizer, já manda para mim a nota lá, ver se apareceu direitinho, para a professora conseguir fazer. Só para eu saber que a prova está funcionando direitinho, ok? Acho que é só isso mesmo hoje para falar. Vai contemplar todo o conteúdo estudado, então tenta estudar um pouco também, não faça a prova correndo também, né? Mas também não deixe para fazer no último dia, tá ok? Então, eu vou mandar as informações no grupo do WhatsApp. Avisem os colegas de vocês, por gentileza, para que eles já vão se preparando para fazer a prova, tá? Para que ninguém deixe de fazer, tá bom? E é isso, gente. Alguma dúvida? Então, eu vou fechar a aula.
tá? Não tem dúvidas? Sem dúvidas, então? Então, vou fechar a aula, gente. Boa noite para vocês, boa sorte na prova. Ok? Qualquer coisa, só me mandar uma mensagem, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite. Tá bom, então, professora. Boa noite, tá? Que Deus nos proteja e nos abençoe nessa prova. Amém, vai sim. Ah, lembrando também que a prova tá tranquila, tá, gente? Não tem nada demais na prova, tá? Não coloquei Ai, nenhuma que bom. dificuldade, nada demais. Então é só fazer com atenção mesmo. Se estudou, Hum, consegue fazer. Ok? Prestou atenção na aula, participou. Tranquilo. Ok? tá joia. Tchau, Vamos lá, então. tchau. Boa sorte. Tchau, bom Tchau. descanso. Bom Tchau. descanso. Boa noite.